A obrigação tributária, a não incidência, ela vai ser definida por exclusão, quando você não tem a incidência da legislação tributária sobre o fato gerador. Tudo isso aí o artigo 114 e 115 do Código Tributário Nacional, ele cuida dos fatos geradores das obrigações principais e acessórias, tá certo? Nós utilizamos a expressão fato gerador para referir o pressuposto de fato e da obrigação de pagar do contribuinte tão somente. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação na forma da legislação aplicável impõe a prática ou abstenção que não configure a obrigação principal. Obrigação acessória: manter livro, emitir certidão, declaração. Obrigação principal: pagar o tributo. Não tem como errar isso aí, gente. Ocorrência de fatos geradores. Ocorrem fatos geradores numa situação de fato onde se tem uma situação jurídica, onde envolva negócios jurídicos condicionais. Então você tem aí, no artigo 118 do CTN, a validade dos atos jurídicos e os efeitos efetivamente ocorridos. A compra, a venda, a aquisição de prédios, de imóveis, negócios jurídicos, tudo isso aí vai gerar o quê? Vai gerar a ocorrência de fatos geradores, tá bom? Ainda tem a tributação dos ilícitos, tá certo? Já que não vai estar descrito na hipótese de incidência de uma contribuição de um imposto, mas que não é sanção de ato ilícito, mas o Estado também, ele se mesmo sendo objeto de outros fatos, pode ocorrer a cobrança do tributo. É claro que se for um produto crime, não vai cobrar o imposto, mas outra situação é um indivíduo que tira o dinheiro e investe em outras questões que podem ensejar aí a cobrança do tributo. Então nós vamos classificar aí o fato gerador. O fato gerador, ele pode ser instantâneo, quando é um fato isolado, ele pode ser continuado, tá certo? Então, por exemplo, um fato isolado, lançamento em débito em corrente do depósito. Aí você tem um depósito, consequentemente, antigamente tinha a CPMF, por exemplo, que aí é a contribuição provisória de movimentações financeiras. Um fato gerador continuado. Você adquiriu um imóvel rural. Você é sujeito passivo da obrigação do ITR, Imposto Territorial Rural. Fato gerador de período ou complexo, quando você tem pessoa física, onde você tem rendimentos anuais, onde você tem lucro trimestral, apurado com receitas operacionais, adicionais, exclusões, tudo isso aí são fatos geradores mais complexos, tá certo? Porque ele vai ser vinculado ou não vinculado, tá certo? Por exemplo, o nosso IPTU, ele vem com a taxa de lixo. Tem uns que não são vinculados, ITR, Imposto de Renda, ICMS, II, Então isso vai gerar o quê? O que nós chamamos de uma necessidade de um planejamento tributário e norma tributária anti-elesiva. Por que o planejamento tributário? É uma ideia de você melhorar a sua tributação, tá certo? Você paga os seus tributos e a liberdade do contribuinte, e isso faz com que ele tenha mais capacidade de negociação e de escolher a melhor tributação para ele. Isso não é crime. Isso não é crime. Nós estamos falando de planejamento tributário, tá certo? Mas aí é claro que você tem os tributos que são feitos lançamento de ofício. Então, o sujeito passivo da obrigação tributária vai ter que pagar. Senão se ele agir com dolo, com fraude ou simulação, isso aí não é planejamento tributário. Tá bom? Eu posso resolver doar ou vender um imóvel. Posso fazer os dois. Se eu vender, eu vou pagar um imposto de transmissão, ITBI. Né? Se eu doar, eu vou pagar um valor menor. Então, eu posso doar. Isso não é de simulação. Tá bom? Isso aí eu optei, tá certo? O mais importante é que não haja dolo, fraude, aí sim, tá bom? Mas o planejamento tributário não há problema nenhum. O que o Estado quer é evitar o que nós chamamos de sonegação, tá certo? Aí você pode tentar reduzir as suas contribuições, a sua carga tributária, tá certo? Diversificando em empresas com menor, para se enquadrar no simples. Você tem técnicas tributárias aí, tá certo? Dentro dos negócios jurídicos privados,
tá? Onde você opta por abrir sua empresa em determinados municípios que tem mais benefícios fiscais. Tudo isso aí faz parte do planejamento tributário, contanto que você não só negue e não faça coisa com dolo, fraude ou simulação. O sujeito ativo da obrigação tributária é sempre as pessoas jurídicas de direito público. São as 4: União, Estados, DF e município. Essas são os 4 sujeitos ativos da obrigação tributária, tá bom? Isso não quer dizer que quem arrecada é sujeito ativo. O INSS arrecada é um tributo da União. A contribuição do INSS lá é da União. Mas o INSS é uma autarquia, né? Uma autarquia, e ela arrecada para a União, tá bom? Então não dá para comparar. O sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte. Essas são as pessoas que estão dentro do fato gerador ou responsável quando a lei prevê. Daqui a pouco a gente volta, tá? Então aqui, sujeito ativo, sujeito passivo. Estamos terminando.